Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema O Poder Vivificador do Espírito Santo. Eu quero ler um texto com os irmãos. Hoje eu vou ler um texto um pouquinho longo, são 11 versículos. E nesses 11 versículos eu quero compartilhar com os irmãos 8 características poderosas da obra vivificadora do Espírito Santo em nós. Então, ali em Romanos capítulo 8, dos versículos 1 ao 11, está escrito assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amados, nós vemos aqui, esse capítulo 8 de Romanos, nós vemos verdades fundamentais para a nossa caminhada cristã. Toda a carta aos Romanos, ela é uma carta extremamente doutrinária, ou seja, ela ensina as verdades fundamentais do Evangelho de Cristo Jesus para nós. E esse capítulo 8, ele traz ensinamentos valiosos, preciosos, e nós precisamos crer nessas verdades, precisamos receber esse ensino e crer nessas verdades. Eu quero mencionar com os irmãos 8 características de quem está em Cristo, da atuação do Espírito Santo em todo aquele que está em Cristo Jesus. Então, a primeira que nós vemos ali já no início desse texto que nós lemos é que todo aquele que está em Cristo Jesus, ele não está mais debaixo de condenação. Ou seja, nós, amados, não estamos mais debaixo da condenação. Nós não precisamos ter medo de Deus, né? O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de paz. Por quê? Porque por causa da obra que Cristo Jesus realizou, veja o que a Bíblia fala aqui, que ele se tornou oferta pelo pecado. E assim ele condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em quem? Em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, todo aquele que nasceu de novo, que depositou a sua fé em Cristo Jesus, tem o Espírito Santo vivendo dentro dele, essa pessoa não está mais debaixo de condenação. Nós podemos ter um relacionamento de paz com Deus. Por isso que não precisamos ter medo, somos livres para viver a vida que Deus tem para nós. Somos livres para viver o processo de santificação e aperfeiçoamento que Deus tem para nós. Não precisamos ter medo de Deus, pelo contrário,
Em Cristo Jesus não há mais condenação sobre nós. A outra verdade, outra característica que eu quero compartilhar com os irmãos é que nós somos livres do governo e do domínio da lei, do pecado e da morte. Amados, quando Cristo Jesus realizou a sua obra completa naquela cruz, ele nos arrancou de um domínio, de uma natureza corrompida que nos governava. Nós estávamos sujeitos à lei do pecado e da morte. Por isso que o nosso fim, o nosso destino era a perdição e a morte eterna. Não tinha o que se fazer se fosse pela nossa própria força e capacitação. Mas Deus, veja que a Bíblia diz que aquilo que a lei não teve a capacidade de realizar, Deus o fez, entregando Jesus Cristo em nosso lugar. E por causa da obra de Cristo Jesus, nós já somos livres da lei, ou seja, do governo, do domínio do pecado e da morte. E a gente precisa acreditar nisso, amados. A gente precisa crer nisso, alimentar a nossa vida com isso. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dá poder para sermos submissos a Deus e não mais à carne, não mais ao pecado, não mais ao governo das trevas. Por quê? Porque Jesus já fez uma obra consumada. Jesus já fez uma obra perfeita. Ele é a fonte da nossa salvação, ele é a fonte da nossa justificação e ele mudou o governo sobre nós. Isso é importante demais nós entendermos e alimentarmos isso pela fé. O governo sobre nós mudou, amados. E quando o governo, o que significa governo? Influência, liderança, domínio. E se o governo sobre nós mudou, significa que as nossas atitudes e as nossas reações também vão mudar. A gente só precisa entender que essa vida desse novo governo, que é o governo de Cristo sobre nós vivemos como? Pela fé. E a fé é uma caminhada completamente diferente da caminhada natural, né? Não tem como nós vivermos pela fé com os olhos meramente naturais. A fé crê em coisas que nós não vemos. A fé espera coisas que nós não vemos. Então não tem como nós vivermos essa vida livre do pecado e da morte de uma forma natural, meramente natural, é impossível. Nós só podemos viver isso que Cristo Jesus conquistou para nós pela fé, crendo que o governo sobre nós mudou. Então nós não precisamos mais estar debaixo do domínio do pecado e da morte. Outra característica, aquilo que a lei não foi capaz de fazer, ou seja, a lei não teve a capacidade de justificar e de vivificar o homem. Mas Deus realizou essa obra em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o Senhor mesmo nos justificou e nos vivificou, ou seja, nos tornou pessoas aprovadas diante dele, justas diante de Deus. Não precisamos ter medo de chegar a Deus, é o que a Bíblia fala agora, nós temos um livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, ou seja, nós somos justificados. A lei não teve essa capacidade, porque a Bíblia nos ensina que a lei estava enfraquecida pela carne, ou seja, a lei foi um mandamento, uma diretriz, uma ordenança de Deus dada ao povo de Israel e aquele povo não conseguia cumprir a lei. Mas por quê? Porque a lei, a palavra mesmo nos diz ali, né? Estava enfraquecida pela carne. Por que estava enfraquecida pela carne? Porque os homens não eram regenerados, ou seja, não tinham recebido a nova vida. Então, com a natureza corrompida, eles não conseguiriam jamais se sujeitar a Deus. Por isso que nós precisamos entender a obra que Cristo Jesus realizou, amados. É uma obra de perdão, de justificação, mas que nos vivificou, que nos deu vida. Esse é o novo nascimento. O novo nascimento é uma nova natureza e nós não enxergamos essa nova vida, essa nova natureza com os olhos naturais. Alguém que nasce de novo, ele se olha no espelho e ele vê a mesma coisa, a mesma pessoa continua lá. Por quê?
Porque a regeneração ela é operada no nosso interior. Esse corpo aqui, que nós o vemos hoje, é o corpo da natureza corrompida, da natureza pecaminosa, ele já está destinado à morte. Nós veremos que é uma outra característica, né? Esse corpo aqui já está destinado à morte. Mas nós esperamos com grande expectativa o que? A redenção desse corpo aqui. Por quê? Porque o Senhor nos regenerou primeiro o nosso espírito, o que a Bíblia chama de homem interior, que foi regenerado, recebeu a nova vida, a nova natureza. E essa nova vida e nova natureza é justa e ela está sobre o governo, sobre o domínio de Cristo Jesus. Por isso que não é uma natureza corrompida pecaminosa, mas é uma natureza divina, porque está debaixo do governo de Deus. Então, a quarta característica, né, eu falei 3 aqui, agora a quarta característica, que a mentalidade e a inclinação daquele que está debaixo do governo de Deus, ela é uma inclinação para as coisas do Espírito. Aqui nós podemos compreender, amados, nós podemos ver como uma prova, vamos dizer assim, se alguém está vivendo pela carne ou pelo espírito. É só olhar a mentalidade dessa pessoa, a inclinação dessa pessoa. Porque a Bíblia diz que a mentalidade ou a inclinação do homem, ela pode ser para a carne ou para o espírito. E todo aquele que já nasceu de novo, a inclinação dele precisa ser para onde? Para o espírito. Não tem como nós vivermos inclinados para as coisas da carne se nós nascemos de novo. Por quê? Porque o Espírito Santo vive em nós. Ele vai nos conduzindo para uma vida guiada, direcionada, governada pelo Espírito de Deus. E a quinta característica que está completamente relacionada a essa quarta aqui é que a mentalidade e a inclinação da carne, ela sempre vai conduzir para quê? Para a morte. E morte aqui não é simplesmente morte física, amados. Nós precisamos entender todo tipo de morte. Morte espiritual, morte emocional, morte financeira, morte na família, morte nos relacionamentos. Todo tipo de destruição, de morte é ocasionado por alguém que vive, que se inclina para a carne, que vive de acordo com a carne. Já a mentalidade ou a inclinação de quem vive por meio do Espírito sempre vai conduzir a uma vida e a uma vida de paz. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos observar, será que eu estou sendo guiado pelo Espírito? Será que eu estou alimentando a minha vida pelo Espírito? Ou estou me deixando levar pela carne? É só olhar para o que está sendo gerado na nossa vida, amados. E aqui eu não estou falando sobre os nossos processos, amados, porque os nossos processos, todos nós enfrentamos processos de aperfeiçoamento, de maturidade, e no nosso processo de santificação nós enfrentamos lutas, enfrentamos desafios, mas eu estou falando aqui sobre como tem sido, o que tem sido finais de ciclos na nossa vida. Os nossos ciclos têm encerrado com vida e paz, ou são ciclos que se encerram sempre com destruição, com morte? Então é algo para nós analisarmos, amados. Por quê? Porque nós que nascemos de novo, nós devemos o quê? Nos inclinar para o Espírito, para a vida que é fundamentada no Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre vai nos conduzir para algo bom. O Espírito Santo sempre vai nos conduzir para vida e para paz. Então, se nós estamos experimentando só morte, só destruição, em todas as áreas da nossa vida, é bom a gente refletir um pouquinho, para lá, como que eu tô vivendo, né? O que tá acontecendo? Será que eu tô me deixando governar, me levar pelos impulsos da carne, pela inclinação da carne? Então, é algo a gente pensar, né? Outra característica, a sexta característica que eu quero comentar com os irmãos é que quem ele é dominado pela carne, ele nunca vai poder agradar a Deus. Porque lá em Hebreus nós vemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6 nos ensina isso. E para viver pela fé é necessário abandonar a vida da carne.
Não tem como nós vivermos pela fé e vivermos pela carne ao mesmo tempo. Por quê? Porque a vida da fé é exatamente o contrário da vida da carne, é exatamente o contrário da vida natural. A vida natural se baseia somente nos conceitos humanos. A vida natural, ela é extremamente racional, terrena. Ela só consegue ver aquilo que os olhos naturais enxergam, mas a vida pela fé é uma vida que consegue discernir as coisas no espírito, consegue discernir as coisas espiritualmente. A vida pela fé é uma vida que consegue ver além dos olhos naturais, consegue enxergar com os olhos de Cristo, consegue enxergar através da lente de Deus. Então são vidas completamente opostas. Por isso que quem é dominado pela carne nunca poderá agradar a Deus. E amados, todas essas verdades, todas essas características estão aqui nesse texto que nós lemos, né, de Romanos 8, dos versículos 1 ao 11. E a sétima característica que eu quero mencionar com os irmãos é que se de fato alguém nasceu de novo, significa que o Espírito Santo vive nessa pessoa. E a Bíblia diz que se de fato o Espírito Santo está em alguém, essa pessoa, esse alguém, não vai mais estar debaixo do domínio da carne, ou seja, do governo. É aquilo que eu falei, amado, sobre processos, né? Domínio é diferente de estarmos no processo de santificação. Quando a Bíblia diz que todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo vivendo em si, quem tem o Espírito Santo, ele não está mais dominado pela carne, significa que o governo da vida dele não é mais a carne, ou seja, a caminhada dessa pessoa vai ser um processo de santificação, dia após dia após dia, vai ser mudança e aperfeiçoamento e transformação dia após dia, de glória em glória. Mas quem é dominado pela carne vai ser sempre um caminho de destruição. Mas olha que a Bíblia nos ensina aqui, que todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo vivendo nele. E se tem o Espírito Santo vivendo nele, esse Espírito, ele nos garante que nós não estamos mais dominados pela carne. Ou seja, o governo agora sobre nós é outro, então nós vamos viver o processo desse novo domínio, que é o domínio do Espírito Santo, que é uma vida de transformação e de aperfeiçoamento e de santificação. E a oitava e última característica que eu quero mencionar com os irmãos é exatamente essa habitação do Espírito Santo proporcionar um poder tão grande na vida da pessoa que até mesmo esse corpo do pecado, é o que está ali no versículo 11, que até mesmo esse corpo aqui do pecado, que já está destinado ao pecado, perdão, amados, esse corpo do pecado que já está destinado à morte, até mesmo esse corpo que está destinado à morte, porque esse corpo não herdará o reino dos céus, esse corpo vai morrer, se ele não morrer no arrebatamento, ele será transformado, né? Esse corpo, como vemos hoje, não herda o reino de Deus, porque é o corpo do pecado. Ali no versículo 11, nós vemos uma verdade tão extraordinária, amados, que é o Espírito Santo vivendo em nós tem um poder tão alto, tão grandioso, que até mesmo esse corpo aqui, ele vai ser vivificado pela presença do Espírito Santo. Ele vai ser vivificado para que se sujeite a Deus, se submeta a Deus, se renda a Deus e não viva mais inclinado para as coisas da carne. Amados, olha que poder extraordinário que o Espírito Santo tem sobre nós e em nós. Todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo vivendo nele. E esse Espírito, é esse Espírito que nos garante todas essas verdades, todas essas coisas extraordinárias, maravilhosas. E nós acessamos tudo isso e vivemos tudo isso, e experienciamos tudo isso, amados, por meio da fé, crendo que essa é a verdade de Deus sobre nós. Eu quero encorajar você a meditar hoje no capítulo 8 da Carta aos Romanos. É um capítulo extraordinário. E meditar nessas verdades.
Não estamos mais debaixo de condenação. Somos livres do governo, do domínio do pecado e da morte. Jesus, pela obra que Cristo Jesus realizou, nós fomos justificados e vivificados. E agora nós podemos viver por meio da mentalidade do Espírito. Ou seja, é uma mentalidade que nos conduz, que nos leva para uma vida de paz, de alegria. E todo aquele que é dominado pelo Espírito Santo, governado pelo Espírito Santo, até mesmo o seu corpo que é mortal, ele vai o quê? Vai se sujeitar, vai se render a Deus, vai se submeter a Deus. Amados, são verdades extraordinárias demais e nós precisamos alimentar essas verdades. Sabe quando você estiver enfrentando suas guerras, suas lutas, tentando vencer alguma obra da carne, ou então enfrentando momentos desafiadores, eu oro para que você seja fortalecido com essas verdades de Deus para você. Eu oro para que você se renda a essas verdades, que você medite nessas verdades e que você receba pela fé a profundidade dessa verdade de Deus para você. O Espírito Santo, ele é poderoso e ele vivifica até mesmo esse corpo aqui, que é um corpo descendente da natureza pecaminosa, corrupta. Mas a presença do Espírito Santo vai o quê? Vivificando até mesmo esse corpo que está destinado à morte. E por causa disso, nós podemos levar uma vida que glorifica a Deus, uma vida completa em Deus. Amados, que eu e você, nós aceitemos isso pela fé. Sabe, tem muitas pessoas que continuam guerreando com Deus, debatendo com Deus, dizem que não conseguem, eu não consigo deixar isso, eu não consigo abandonar essa atitude, eu não consigo abandonar esse vício, eu não consigo abandonar a irritabilidade, o estresse, eu sou assim, sabe, se conforma com um estilo de vida que é muito natural. E Deus, ele fez essa obra completa que está descrita aqui em Romanos. Para quê? Para que nós possamos viver por meio do Espírito Santo que vive em nós. O Espírito Santo é que nos fortalece, o Espírito Santo é que nos capacita, o Espírito Santo é que nos dá ânimo, o Espírito Santo é que nos dá mansidão, o Espírito Santo é que nos dá paciência, o Espírito Santo, amados, é o Espírito Santo que faz isso em nós. Não é pelo nosso próprio poder, pela nossa própria capacidade, pela nossa própria força, não. É o Espírito Santo que nos ajuda a vencer toda obra, toda inclinação da carne. É o Espírito Santo que nos ajuda a vencer toda luta, toda guerra interior. É o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos crer nisso e nos render ao poder do Espírito Santo. Que eu e você possamos cada dia mais confiar no poder de Deus atuando em nós por meio do seu Espírito, vivificando todo o nosso ser, para que a nossa trajetória seja uma trajetória de vida e de paz. Essa é a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Essa é a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Que eu e você possamos nos render a esse modelo de vida. Sabe, quando você não conseguir vencer as suas guerras, quando você se sentir fraco demais, depois você lê ali em Romanos 8:26, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda em nossa fraqueza, que nem orar nós sabemos. A Bíblia fala que nós não sabemos nem como orar direito, mas o Espírito Santo ele vai e intercede por nós, com gemidos inexprimíveis e nos ajuda em nossas fraquezas. Amados, são verdades gloriosas demais para nós negligenciarmos na nossa caminhada diária. O Senhor quer que essas verdades elas estejam fundamentadas aqui no nosso coração e que nós possamos alimentar ela na nossa mente, para que quando as dificuldades do dia a dia vierem, quando as situações difíceis do nosso dia, quando você acha que não consegue ter um domínio próprio, quando isso acontecer, você lembra-se dessas verdades, o domínio sobre mim mudou, o governo sobre mim mudou, eu não estou mais debaixo do governo do pecado e da morte, agora eu estou debaixo do governo de Cristo, e sim, eu posso viver de forma equilibrada, sim, eu posso viver de forma mansa, tranquila. Sabe quando você fica ansioso, preocupado, desesperado, você não precisa viver assim, você pode se lembrar que o domínio sobre a tua vida é outro, agora você está debaixo do domínio e do governo do Espírito
Espírito Santo de Deus e ele te dá tranquilidade, ele te dá paciência, ele te dá sabedoria, discernimento. Sabe quando você achar que você não consegue vencer algo, um vício, uma obra da carne, o Espírito Santo te proporciona isso. Ele te dá poder, é ele que te empodera para que você possa viver uma vida livre do domínio e do governo do pecado. É o Espírito Santo que faz isso em nós e por nós. E nós precisamos alimentar essas verdades todos os dias, na nossa mente e no nosso coração, para que quando as situações surgirem na nossa frente, no nosso dia a dia, nós tenhamos a sabedoria de Deus para guerrear corretamente, para vencer as circunstâncias fundamentados nas verdades de Deus. Amados, que eu e você nos rendamos cada vez mais ao Senhor e que essas verdades sejam cada vez mais enraizadas em nós. Medite hoje em Romanos capítulo 8 e deixe Deus ministrar o seu coração sobre essas verdades poderosas dele, para mim e para você. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua verdade, muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor nunca nos deixa enganados. Obrigada porque o Senhor é aquele que nos ensina, que nos ama, que nos encoraja, que nos mostra o caminho. Pai, obrigada pela tua obra completa naquela cruz. Obrigada porque em ti, Cristo Jesus, nós não temos mais medo de Deus, não precisamos mais ter um relacionamento de medo, nos sentindo condenados, acusados o tempo todo, não. Agora não há mais condenação para nós que estamos em ti, Jesus Cristo. Agora nós somos livres para viver a vida que Deus tem para nós. Pai, obrigada porque o Espírito Santo é que nos fortalece, nos vivifica, nos ajuda a abandonar a vida da carne e a viver a vida do Espírito, completamente rendidos ao teu governo, tua liderança, ao teu domínio. Ah, Senhor, muito obrigada, porque não é pela nossa própria capacidade, mas é pela obra de Cristo, é pelo poder do Espírito Santo vivendo em nós, nos ajudando, nos fortalecendo, nos capacitando, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando discernimento. Pai, muito obrigada, porque não precisamos depender simplesmente de nós mesmos, da nossa própria capacidade, da nossa própria sabedoria, mas podemos depender completamente do Senhor e nos render completamente ao Senhor e levar uma vida de paz, termos uma trajetória de paz, de alegria, de satisfação no Senhor. Obrigada por isso, Pai. Eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder. Pai, eu oro para que os meus irmãos compreendam essas verdades e recebam no fundo do seu coração essas verdades, possam alimentá-las, refletir nelas, meditar nelas, se alimentar com essas verdades. Pela fé na suficiência de Cristo Jesus, nós podemos viver a vida que o Senhor mesmo conquistou para nós. Nos ajuda, nós queremos viver assim. Nós queremos que a nossa vida em todas as coisas seja para a sua glória e nós sabemos que não tem como vivermos para a sua glória através da nossa própria capacidade. Nós dependemos do Senhor, do seu poder, do poder vivificador do teu Espírito em nós. Então, seja livre, Senhor. Seja livre, Espírito Santo. Pode atuar em nós. Nos vivifica em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.